Para alguém descobrir que está preso, basta você falar para essa pessoa que ela está presa. E para alguém também ser liberto, é muito simples, basta você também anunciar para ela que ela está livre, sabe? Existe uma interpretação talvez exagerada ou talvez até mística sobre a libertação. É claro que o mundo espiritual é muito real, é algo real de verdade. Agora, quando alguém de autoridade libera uma palavra de libertação, então a libertação acontece. Então a verdade vem para libertar. Mas como é essa liberdade, sabe? Essa liberdade, você que tem se sentido preso, se sentido escravizado em uma situação, essa liberdade acontece através da palavra e também de permanecer na verdade da palavra. Jesus diz aqui, no capítulo 8 de João, no versículo 31, assim, Jesus disse, ele disse aos judeus que haviam crido nele, né? Se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sabe, tem situações que alguém começa a te falar, começa a te contar que você está preso. Mas se você não souber, se ninguém tivesse te falado isso, talvez você não conseguiria identificar. E tem situações realmente que são situações de prisão. São prisões emocionais, são prisões financeiras, são prisões até religiosas. Mas e se eu te falar que Jesus, ele veio para te libertar completamente de tudo isso? E essa é uma libertação que é espiritual, mas ela também vai impactar o externo. Ela vai impactar também a sua vida, enquanto você passa por essa vida aqui na Terra. Então eu estou aqui para te anunciar que em Jesus você é livre de qualquer situação. Você é livre para viver a sua melhor versão. E qual é a sua melhor versão? A sua melhor versão é ser quem Deus te planejou para ser. Sabe, nós temos sim o livre-arbítrio, tudo isso é muito bom, isso é verdade, mas Deus, ele quer ter um relacionamento. O oposto da religião, da religiosidade, é o relacionamento. Então, Deus, ele quer ter um relacionamento, porque ele quer dar uma rota, ele quer te mostrar o caminho. E essa verdade, ela não é algo que vem para te libertar uma única vez, não. Você deve permanecer na verdade, porque essa verdade, na verdade, é uma pessoa. Ó, a redundância, essa verdade, na verdade, é uma pessoa, é a pessoa de Jesus. Então, se você tiver essa verdade na sua vida, você pode enfrentar qualquer situação, você pode vencer qualquer situação, você pode enfrentar até uma situação negativa que precisa enfrentar e ter êxito. Por quê? Porque essa verdade é espiritual e ela está dentro de você. É o seu relacionamento com Deus. Deus te traz aqui para te dizer que você é livre. Você é livre quando? Quando você recebe a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. A Bíblia fala que se você crê com o seu coração e com a sua boca confessar, se você crê que Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos e com o seu coração crer e sua boca confessar a Jesus como Senhor e Salvador, será salvo. Lá em Romanos, no capítulo 10, versículo 9 e 10, você vai ouvir isso. Agora, o Senhor estava me dizendo aqui de pessoas que estão aqui e eu quero orar com você, sabe? Eu quero, juntos aqui nós vamos orar a Deus. Você pode também ter seu próprio tempo de oração aí, mas eu estou aqui para orarmos juntos também. A oração coletiva também é muito importante. Eu estou aqui para anunciar para alguém que você precisa começar a ressignificar ou olhar com mais calma ou criticar seus próprios pensamentos. Por exemplo, tem pessoas aqui, Deus estava falando comigo, tem pessoas aqui que estão com uma mentalidade de escravidão. Então, se você crê que você
está escravo, que você está cativo em uma situação, então você precisa receber a Jesus e buscar um direcionamento dele para ser livre em toda situação de cativeiro. Ele não quer você cativo em nenhuma situação. E Deus, ele já tem um plano para restaurar a sua história, sabe? E nem sempre isso é muito rápido de se manifestar no mundo físico, não. Mas se você está se sentindo cativo, se você está se sentindo preso em alguma situação, eu declaro que você seja livre agora. Deus não quer que você se sinta preso a nada nem a ninguém. Ele quer que você tenha alianças, que você tenha compromisso, sim, mas não se sentir preso, não se sentir cativo, sabe? Isso não é algo de Deus. Deus está te livrando desse sentimento e Deus está te livrando de algo aí espiritual, e Ele está te levando para essa vida em liberdade. Essa vida em liberdade para quê? Para cumprir o seu propósito, para cumprir o propósito de Deus na sua vida. Você está ouvindo? Às vezes as pessoas me falam coisas no sentido assim, será que tem como, né? Alguma vez alguém estava colocando assim, será que tem como eu viver a vida do jeito que eu quero, né? E sem considerar a vontade de Deus? É óbvio que sim, você pode dar o seu jeito, mas essa não é a sua melhor versão de verdade, não. A sua melhor versão de verdade vem quando você reconhece que existe um Deus que te criou, existe um Deus que te criou e te criou por um propósito. Ele te criou por uma missão, para algo específico, sabe? Não é só questão ministerial ou questão na igreja ou, né, coisa assim, mas tudo que você faz de alguma forma vai impactar com o propósito de Deus na terra. Às vezes é um negócio, às vezes é um trabalho. Eu sei que tem professores aqui que nos acompanham, né? Então na sua escola Deus pode dar uma forma sábia de conduzir o seu trabalho e você impactar vidas naquele lugar. Então Deus, ele tem muito mais do que você possa imaginar. Deus não é sobre uma religião, não. É sobre um relacionamento, sabe? Deus nos insere em lugares, Deus nos conecta na sua igreja, numa igreja local, que faz parte também da igreja, né, geral, em todo mundo. Agora, você precisa entender que sempre existe um propósito maior. Eu sou, né, desde que nasci, faço parte de uma igreja, minha família de pastores. Então, em Hebreus 10, 25 fala que nós não devemos nos afastar da comunhão dos santos, ainda mais quando você perceber que está se aproximando o dia do Senhor. Então eu vejo na palavra, eu vejo que isso é muito importante. Você está conectado a uma igreja local, mas você deve entender que nós estamos conectados também na igreja local para fazer parte de um propósito maior de Deus, que é começar a restaurar e manifestar o reino de Deus nas vidas e em toda a terra. Sempre que Deus quer fazer alguma coisa na vida de alguém, Ele sempre começa fazendo no espírito. Por quê? Se Ele transforma você por dentro, Ele também vai transformar as coisas do lado de fora. E eu ouvi o Senhor dizendo aqui para alguém, ok? Eu ouvi o Senhor dizendo aqui, que pessoas aqui que estão se sentindo presas, você que está se sentindo preso ou cativo em uma situação, Deus está te livrando agora. Se é algo espiritual, se é realmente um espírito maligno que está trabalhando alguma obra das trevas, eu dou uma ordem que seja cancelado, seja destruído todo o cativeiro espiritual, todo o cativeiro de alma, toda a questão emocional, que uma prisão emocional que te impede de sair e de ser livre para viver o propósito de Deus na sua vida. Deus está destruindo todas as cadeias agora. E Deus está liberando cura emocional. Deus está te tocando agora. A unção de Deus, o poder de Deus vem para te curar. Você não vai continuar nessa instabilidade emocional. Não. Deus está te fortalecendo emocionalmente. Deus está tocando no seu corpo físico. Até as substâncias químicas do seu corpo vão começar a partir de hoje serem liberadas de uma maneira equilibrada, de uma maneira saudável. Deus está trazendo cura emocional.
Você sabe que a cura emocional, muitas vezes, ela também está ligada a uma liberação de substâncias químicas. Olha o que Deus está falando aqui. E Deus está falando com você. Ele está tocando de uma maneira completa. Ele está vendo o que você está passando. E Ele está liberando cura emocional. E você não vai ficar em nenhum tipo de prisão. Eu estou aqui para anunciar a sua liberdade. Para anunciar que você é livre em Jesus. Sabe? O pecado realmente destruiu todas as coisas. Mas em Cristo Jesus, todas as coisas começam a ser restauradas. Sabe? A saúde divina, eu declaro saúde divina sobre você. Eu declaro emoções saudáveis. Eu declaro estabilidade emocional. Eu declaro que você vai ter firmeza quando precisar. Que você vai ser flexível quando precisar. Eu declaro espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento de quem é Jesus. Essa nova fase da sua vida, você vai precisar repensar ou criticar os seus próprios pensamentos, no sentido de, se eu estou me sentindo preso é porque tem alguma coisa que você precisa descobrir. Por quê? Porque Jesus não te chamou para prisão, não. Ele te chamou para liberdade. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Então Ele não quer você se sentir preso a nenhum tipo de coisa. Por exemplo, vou ter que dar um exemplo aqui. Por exemplo, o estilo de roupa, né? Estilo de vestir roupas, tá? Deus não quer que isso seja uma prisão para você. No meu caso, Deus colocou algo dentro de mim que eu discerni de Deus que eu deveria me vestir de determinada forma. E isso não é uma prisão para mim. Eu não me sinto preso por eu ter que vestir de determinada forma. Não. É para mim algo natural. É algo que está ligado a algo de Deus comigo. Então, ao mesmo tempo, eu devo ter a sabedoria de entender que Deus tem um processo com cada um, uma comunicação com cada um. Então, de fato, existe uma coisa que é modéstia, que isso é muito importante. Isso está ligado até a uma doutrina bíblica. Mas a questão é o discernimento espiritual. É uma época, eu tive pessoas sábias que Deus colocou na minha vida, meus pais e outras pessoas sábias. Eles tiveram muita sabedoria em lidar com algumas questões, mas chegou um momento da minha vida que as roupas que eu nunca também, assim, né, não é algo assim, mas uma época eu falei assim, eu quero começar a vestir de determinada forma, mas não foi, na verdade, nem algo planejado, foi algo que veio dentro de mim, sabe? E também não vou querer obrigar ninguém a ser igual eu, a fazer como eu faço, não. Mas eu creio que isso é algo particular, muitas vezes. Mas nem sempre também o que você pode achar que é uma prisão. Por quê? Porque Deus, Ele tem a multiforme graça, a multiforme sabedoria dEle. Como entrei nessa questão, vou fazer uma orientação bem rápida aqui e eu quero orar com você. Existem 3 coisas que você precisa entender que vai te ajudar a se conectar em uma igreja local que Deus tem para você. A primeira coisa é você entender que a doutrina bíblica, ela não muda. Em qualquer lugar da terra, a doutrina bíblica, ela não muda. Ela é bíblica, ela é a doutrina base, é o conjunto de ensinamentos de uma igreja, conjunto de ensinamentos de Jesus para uma igreja local. Agora, doutrina bíblica não muda, primeiro. Segundo, a doutrina bíblica é para todos, então. Agora, doutrina, usos e costumes, então, cada igreja tem a sua, né? Cada igreja tem a sua. Usos e costumes, cada igreja tem a sua. A igreja de Corinto, eles tinham uma determinada forma de vestir, porque tinha mulheres ali que se convertiam e que não eram mais mulheres que estavam disponíveis para os viajantes. Então, elas tinham que se vestir de determinada forma para eles identificar. Então, doutrina bíblica nunca muda. Os costumes, cada igreja tem a sua, né? E existe uma outra coisa aqui, que eu vou pegar você de surpresa, para aumentar o seu discernimento, para aumentar só o seu conhecimento revelado das Escrituras. Olha lá. A terceira coisa é a medida. Medida é a sua medida pessoal.
é o que Deus te chamou, é o que Deus colocou no seu coração, que você tem que ser daquele jeito. Sabe, a sua igreja local às vezes pode vestir de determinada forma, mas você fala, não, eu sinto de Deus que eu devo permanecer assim, que eu devo ser assim. Eu tive uma professora na escola de ministérios, no seminário, e ela falava que, na escola de ministérios, ela falava assim que ela poderia vestir de outras formas, mas ela queria vestir, ela sentia de Deus para ela que ela deveria se vestir de determinada forma. Então essa é a medida pessoal, a essência de Deus, é algo que Deus pediu para determinada pessoa, algo que Deus colocou, algo diferente que Deus colocou no coração de alguém, sabe? Então, uma coisa é doutrina bíblica, toda igreja deve ter. Você pode resumir essa doutrina bíblica em Hebreus capítulo 6, versículo 1 e 2. Agora, costumes, cada igreja tem a sua. E a medida pessoal é o que Deus tem colocado no seu coração. Por exemplo, tinha vezes que eu ia sair e eu senti de Deus, eu não estava me sentindo bem, mas vestindo de determinada forma. E aí foi onde eu comecei a mudar isso aí. Acredito que é a primeira vez que eu estou falando isso aqui no canal, né? E também publicamente. Eu creio que eu nunca falei isso como palavra de sabedoria em momentos específicos, mas não tinha falado aqui publicamente, mas eu creio que vai abençoar alguém. Então, a primeira coisa que você deve saber é que você foi chamado para ser livre em Jesus. E Ele vai te pedir coisas específicas. Na sua igreja local aí, eu sei que tem pessoas de várias igrejas aqui que acompanham, não é verdade? E glória a Deus por isso. E na sua igreja local, você precisa entender aí como que funcionam as coisas aí, mas ter o seu relacionamento com Deus para viver em liberdade no lugar que Deus te chamou, para não se tornar um cativeiro. E eu estou aqui para anunciar para você que você é livre em Jesus. Agora, essa liberdade, ela inclui em permanecer na minha palavra. E o que quer dizer? Permanecer na palavra, permanecer no relacionamento com Jesus. Olha lá, versículo 33, fala que somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? E Jesus respondeu, em verdade lhes digo, que todo que comete pecado é escravo do pecado. E o escravo não fica sempre na casa, o filho sim fica para sempre. Você está vendo? Se pois o filho os libertar, vocês verdadeiramente serão livres. Está vendo? Bem sei que se vocês são descendentes de Abraão, no entanto, estão... Enfim, aqui é outra história, mas o que eu queria enfatizar é aqui, em verdade lhes digo que todo que comete pecado é escravo do pecado. Então, se alguém então está permanecendo no pecado, ele não recebeu a liberdade. Se alguém está permanecendo no pecado, precisa receber a Jesus e receber essa palavra de libertação, que Jesus já veio, ele pagou o preço por todos os seus pecados, ele te substituiu na cruz, ele te justificou, ele te declarou justo diante de Deus, e quem vai te santificar é o Espírito Santo, não vai ser na força do seu braço. Deus está falando com alguém aqui nessa oração, Deus falou ensina, eu falei tá, você está vendo? E Deus está falando aí, é o poder de Deus, a graça de Deus não é uma autorização para pecar. A graça de Deus é para te capacitar a vencer o pecado. E o que vence o pecado é você mantendo o seu relacionamento com Jesus, é você se manter em Jesus, porque é só Ele que pode te capacitar a viver de uma maneira que agrada a Ele. Eu tenho um vídeo aqui no canal, se você clicar aqui no início, você vai ver um vídeo de uns 8 meses atrás que nós falamos sobre isso. E Jesus está te libertando agora. Jesus está te libertando do poder do pecado. Eu vi o Senhor dizendo aqui, que eu precisava anunciar que se vocês, para alguém descobrir que está livre, ela apenas precisa receber a palavra da verdade. Que Jesus, ele pagou o preço dos seus pecados, ele quer dar uma vida nova para você, ele perdoa você dos seus pecados, e ele te capacita de hoje em diante a viver na vontade dele. Olha lá, se alguém ainda comete pecado, é escravo do pecado. Então, ele não está falando só de uma liberdade, de uma maneira, sabe, de liberdade de pessoas e coisas e situações. Não, ele está falando de um modo de viver,
O modo de viver de liberdade é longe do pecado. E o que é pecado? É tudo aquilo que desagrada a Deus. Por quê? O que desagrada a Deus normalmente também vai te prejudicar. Porque Deus te ama tanto que Ele criou um plano para você permanecer longe do pecado. E muitas vezes Deus também vai te testar. Ele vai te testar porque Ele quer saber se você está em obediência a Ele. E eu vi o Senhor dizendo, pessoas aqui de muitos meses já, pessoas aqui de muito tempo você tem enfrentado acusações na sua mente sobre pecados. Jesus está te perdoando agora. Outros aqui, você está tendo dificuldade de vencer um pecado. E o poder do Altíssimo agora, o poder de Deus, está te capacitando para vencer esse pecado. Eu estou sentindo uma batalha espiritual sendo vencida aqui. E Jesus está falando que Ele está te livrando agora do poder do pecado. Ele está falando que se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ele está dizendo a minha verdade hoje, que é Jesus na sua vida, que é Jesus que perdoou os seus pecados, que te capacita a partir de hoje a viver de uma maneira que agrada a Ele, sabe? É Ele que está fazendo, Ele está trazendo um tempo novo. Eu vi o Senhor dizendo aqui sobre uma página nova. Deus tem uma página nova, é um novo tempo na sua vida. Você pode dizer amém? Eu declaro esse novo tempo sobre você, esse tempo de liberdade, onde você não vai querer se enquadrar em algum lugar ou com alguém, não. Mas você vai estar bem convicto de que Deus, Ele tem um plano para você, de que Deus tem algo específico para você. E não entra em conversas do mundo, não entra em conversas de pessoas, sabe? Mas ouça tudo com discernimento espiritual. Você está vendo? Inclusive essa palavra, ouça com discernimento espiritual. Fala, Deus, me ajuda a viver de uma maneira que te agrada. Deixa eu falar, se você está em Jesus, você não está preso não. A nada e a ninguém. E a nenhuma situação. Não. A sua alma aí começa a vir com prisões, com pensamentos aí na sua alma, mas Jesus está te livrando agora no momento em que você recebe essa palavra. Se vocês permanecem na minha palavra, verdadeiramente são meus discípulos. E aqui ele está falando, se conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quer dizer, Jesus veio na terra, substituiu você dos seus pecados e te chamou como representante dele. E a partir de hoje ele vai te capacitar. A partir de hoje ele vai te livrar, vai te limpar, vai te lavar de todo o pecado e tem algo novo, algo totalmente novo para você. Você pode dizer amém, você pode dizer glória a Deus, você pode dizer que Deus é bom. Eu quero declarar aqui com você o Salmo 91. Deus me deu esse salmo para declarar com vocês, né? E eu quero ser obediente aqui. Esse salmo é um salmo de proteção espiritual. O mundo espiritual é real, né? O mundo espiritual é muito real. E Deus tem nos dado a sua palavra, o seu Espírito para nos guiar e nos proteger. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa. Prepare seu pedido de oração. Você vai colocar seu pedido de oração aqui enquanto isso, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, pois ele livrará você do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você estará seguro. A sua verdade é proteção e escudo. Você não terá medo do terror noturno, nem da flecha que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao seu lado e 10.000 à sua direita. Você não será atingido. Somente com seus olhos você contemplará e verá o castigo dos ímpios. Você disse, o Senhor é meu refúgio. Você fez do Altíssimo a sua morada. Nenhum mal lhe sucederá. Praga nenhuma chegará à sua tenda, porque aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que guardem você em todos os seus caminhos. Eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, com os pés esmagará o leãozinho e a serpente. Deus diz, porque a mim se apegou com amor. Eu o livrarei, eu o protegerei, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na angústia estarei com ele. Eu o livrarei e o glorificarei. Vou saciá-lo com longevidade e lhe mostrarei
a minha salvação. Pai, no nome de Jesus eu oro agora. Oro por cada vida, por cada um que está aqui. Eu oro para que o Senhor venha com liberdade, que o Senhor venha com essa revelação de que o Senhor nos libertou, de que o Senhor, a cada dia, o Senhor está conosco, o Senhor está nos guiando, o Senhor está na nossa vida. Pai, eu peço que o Senhor venha de uma maneira especial, do alto da cabeça até a planta dos pés, tocar sobre cada vida que está aqui. Se houver alguma enfermidade, essa enfermidade não tem legalidade para continuar na sua vida. Fala assim comigo: Senhor Jesus, eu te peço perdão pelos meus pecados, por más palavras, pensamentos e ações. E falei, já recebo a sua justiça. Fala, eu sou declarado justo diante de Deus em Cristo Jesus. Fala, Pai, obrigado pelo seu amor. Fala assim, Senhor Jesus, eu sei que tu és a imagem visível do Deus invisível. E eu te agradeço pelo que o Senhor fez. Eu te agradeço porque o Senhor é tudo para mim. O Senhor é o caminho, a verdade e a vida. E eu te agradeço por essa liberdade. Eu te agradeço por esse novo tempo de liberdade. Pai, eu quero viver o seu plano. Eu quero viver a sua vontade. A partir de hoje, nessa história nova, esse capítulo novo que se inicia na minha história. Eu sinto o Senhor trazendo um novo tempo. Uma batalha espiritual está sendo vencida agora com essa palavra na sua vida. Você veio aqui para ouvir. Você está livre. E nada pode te paralisar, nada pode te prender. Porque se o Filho te libertou, verdadeiramente você é livre. Se você está em Jesus, você é livre. E essa liberdade, cada vez mais, ela está se manifestando, ela está se estabelecendo em cada área da sua vida. Porque se você for estudar a bênção de Abraão, que eles falam aqui no capítulo 8, aqui, né, eu fui objetivo aqui com vocês, essa bênção de Abraão é a autorização de Deus, é a bênção de Deus para prosperar, para ser abençoado em todas as áreas da vida. Sabe? Se você quer verificar, estude lá no livro de Gênesis, quando começa a ler a história de Abraão, começa a estudar ali capítulo 19, começa ali estudar ali quando, um pouco antes também, entre capítulo 17 e capítulo 21, tem um momento ali que o nome de Abraão e Sara é mudado. Naquele momento ali, você pode pegar uma revelação. No momento da circuncisão, você vai ver que depois aqui na frente, em Cristo Jesus, nós temos o direito de sermos abençoados em todas as áreas da nossa vida. É direito. Tinha alguém preciosa. Ela cantava desde criança, pastora Sônia, ela cantava assim na igreja que eu faço parte, ela cantava assim, tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso e nossa herança. Você está vendo? Estamos sempre aqui, 7h30 da manhã, 7 da noite e 23h59. Esse é o nosso livro, aqui eu falo como você venceu gigantes internos e externos e viver o propósito de Deus na sua vida. Tem um capítulo aqui que eu vou indicar para você hoje ler, que é, se você está vivo, é porque Deus tem um propósito para você. Antes eu falo sobre a consciência da eternidade. É só R$ 27,00 com frete grátis para todo o Brasil. Você pode adquirir através do WhatsApp, 19995883146. Até o nosso próximo encontro. Compartilhe essa oração. Até lá.